Boa noite, gente. Estamos mais uma vez aqui iniciando um Social Plus Entrevistas. Hoje nós estamos com a Tatiana, ela vai falar sobre etnografia e Big Data. Como vocês puderam notar, hoje não é o Júlio Moraes que está com vocês, sou eu, Andréa Costa, e na moderação das perguntas nós temos o Alan Domingues e o Renato Prado. Boa noite, Tatiana. Tudo bem? Boa noite, tudo certinho e vocês? Bem, nós estamos bem. Só dando um parecer para o pessoal, hoje não é o Júlio Moraes que está entrevistando, pois ele está viajando, uma pessoa rica e fina. Tudo bem. Tatiana, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você e como você chegou a conhecer a etnografia, explicasse um pouquinho para o pessoal o que é isso, como funciona. Bom, eu comecei a pesquisar, entender o universo de etnografia aí em 2010. Né? Todo o meu histórico, eu sou formada em hotelaria na Suíça e fiz uma pós-graduação de marketing na SPM e mais tarde uma especialização de inteligência competitiva nas redes sociais da GV. E vem acompanhando todo o trabalho do Cosinets, que é o fundador da etnografia, né, para explicar um pouquinho o que é a etnografia, é justamente a gente entender o DNA do consumidor online, né, o que ele pensa, o que ele sente, quais são os símbolos dele, os selos dele, quais são os credos, né, o que ele acredita e qual é a jornada dele do seu dia a dia. E desde 2010 eu venho falando, né, venho aí não só estudando, mas trabalhando com cases em relação a isso. Esse ano nós vamos ter o lançamento da edição brasileira do livro do Cosinetics com a minha revisão. Então a gente acredita que vai estar aí chegando nas livrarias entre maio e junho desse ano. Certo. Acabou de chegar a primeira pergunta, que vem do Gustavo Cordeiro. O que é etnografia? Em poucas palavras, para as pessoas que nunca tiveram contato. Como explicar? Justamente entender o seu comportamento diário, né? É a sua jornada diária. Então, o que eu gosto, qual é a minha balada, onde que eu saio, quais são as músicas que eu quero, quais são os meus sonhos. Então, todos os dias a gente deixa pegadas, a gente deixa rastros na rede. Certo, então vamos falar sobre Big Data. Como nós podemos utilizar as informações vindas da Big Data justamente para, como dizer assim, utilizar essas informações nos estudos dos nossos consumidores. Então, a importância de Big Data vem bem a parte Big Data como um todo, nada mais é do que esses dados do consumidor, né, vindos de bancos de dados diferenciados, né, então aí a gente tem desde o nosso banco de dados tradicional de CRM, acoplado com um CRM social, junto com isso um banco de dados transacional. Depois, mais tarde, aí sim, a gente tem um banco de dados midiático, então o que eu consumo de mídia. E todos eles, né, em conjunto e aplicando modelos estatísticos de análise preditiva, eu consigo te predizer qual será o teu consumo amanhã, né? Esse é realmente o que Big Data vem trazendo, como ela também vem quantificando o nosso dia a dia. Muito bem. Fale-nos um pouco mais. Ao mesmo tempo, né, isso é a tendência que a gente está caminhando. A gente tem algumas startups, tanto europeias, algumas americanas e algumas brasileiras, que tanto que tem uma que está até no festival no South by Southwest,
né, que é a Vortio, são algumas que já estão começando a fazer essa mineração de dados, tá? Quando vem aonde entra a etnografia dentro do mundo de Big Data? Entra a partir do momento onde que eu entendo o meu dado quantitativo, tá? Que é o que eu tenho ali de consumo como um todo de Big Data, e começo a fazer essa mineração, começo a fazer esses filtros, e aí sim eu começo a olhar com um microscópio, e a fazer filtros, e a entender padrões de comportamento. Certo. Eu vou te dar um pouco, assim, aproveitar que estamos conversando, minha experiência pessoal com etnografia. Eu monografei sobre páginas de marca no Facebook e utilizei o método etnográfico para fazer observação passiva do que acontecia nas comunidades que eu estudei, certo? Porque meu foco de pesquisa era como fazer os meus usuários me darem dados específicos para que eu produzisse produtos de design, vamos dizer assim, com alto potencial de aceitação. Uhum. Certo? Então, o que eu tive que fazer? Eu fiz a análise passiva, mas para eu poder chegar no meu resultado, eu tive que, vamos dizer assim, selecionar pontos chaves para poder fazer as minhas análises. Aí eu vou perguntar a ti, assim, numa pesquisa, num uso comercial do método etnográfico, como funcionaria a pesquisa? Como você definiria as métricas para coletar esses dados baseados na tua necessidade? Tá, depende muito de projeto, tá? Certo. Mas, invariavelmente, todas as principais métricas que eu tenho vêm, em primeiro lugar, eu tenho o escopo que eu estou lidando com a marca, o que a marca precisa ter como retorno, né? Então, o que ela fala, olha, Tati, eu tenho esses objetivos, então a minha pesquisa vai em torno de responder os objetivos dela. E em segundo entender que normalmente, né, aí quando eu estou trabalhando, eu sempre estou caminhando num universo baseado de 1.000 a 5.000 conversas, tá? Dependendo da marca que eu estou falando. E se eu estou falando de marcas menores, aí sim, de 1.000 para menos, tá? O que é 1.000 conversas? 1.000 conversas em todas as redes sociais, em todas elas, em todas as plataformas, eu vou verificar todos, o que há, cada visão que tem em cada uma delas, tá? A partir do momento que eu encontro todas essas visões, aí sim eu começo a montar aí o meu relatório. Então, por isso, quando o projeto etnográfico ele é feito justamente você começa a trabalhar, você começa a fazer análise e, paralelamente, você pode começar, sim, a fazer o seu relatório. Então, para até ficar mais fácil na hora de entrega para o cliente também, e você faz algo que está ali, e toda uma das métricas que eu sempre faço quando eu não estou selada, ou seja, eu preciso estar totalmente selada em relação à marca, ou seja, eu preciso entender essa marca como um todo. Se eu já olhei todos os ângulos que eu vi dela e eu falo assim, bom, eu não quero ver essa marca por um tempo, tudo bem, você olhou tudo. Mas se você sente que ainda tem mais coisas para verificar, é só ir em frente, porque tem sim. Na rede a gente pode ir cavar e não acaba mais. Né? Depende do limite, certo. Do tempo que a gente tem, né? Do tempo e da definição dos parâmetros, no caso. Uhum. Tem uma pergunta que chegou aqui. Big Data e o mercado de trabalho. Estamos preparados? Como está a situação dos profissionais que trabalham nisso? Então, o mercado de trabalho hoje, nós tem uma parcela se formando aí na parte toda de inteligência competitiva, tá? Tem em relação ao futuro, que é o que a gente olha mesmo, é a formação do
do cientista de dados, então são poucos cientistas de dados que nós temos no Brasil, hoje são muito poucos. Temos uma formação de estatísticos no Brasil muito limitada, e esses estatísticos, por ser limitado, já tem mercados que já estão aguardando eles, né? Então, uma das funções, e aí sim a gente está, eu vou abrir algo aqui em primeira mão, é que nós vamos estar fazendo um curso na FAAP, justamente voltado para Big Data, para BI, para visualização de dados. Vai ter um curso bem interessante, justamente para aquele que já está como analista de inteligência competitiva, fazer um upgrade e começar a ser um cientista de dados. Para quem está começando agora, fora o curso que você mencionou, quais os livros que você acha interessante para as pessoas darem uma olhada, uma pesquisada e procurarem se aprofundar um pouco mais? Eu posso passar o link no chat? Pode sim, mas se puder falar um pouquinho de algum livro que você acha interessante, que seria interessante, assim, para quem está começando agora a descobrir o que é etnografia, que tem interesse em trabalhar com isso, qual livro você acha que seria essencial? Bom, um dos primeiros é realmente o livro do Kozinets, que está em inglês e que em maio a gente vai lançar em português. E tem um livro da Raquel Recuero, de métodos de pesquisa, que ela também fala de etnografia, tá? A maioria da bibliografia de etnografia e etnografia virtual e cyberantropologia, a maioria da bibliografia são em inglês, tá? Então, o que a gente tem hoje no Brasil é praticamente, né, fora esse livro do Kozinets que tá saindo agora, mais tarde também vai ser um livro meu, porque justamente a gente não tem obras bibliográficas brasileiras, né? Então a gente tem esse nicho aí que a gente vem cuidando. Quer dizer que existe uma carência de profissionais e também uma carência bibliográfica. Mas eu percebo assim que a nível acadêmico, existem muitas pessoas, tanto no mestrado como no doutorado, iniciando os estudos, não é? Sim, isso sim. Isso a gente viu uma mudança muito clara partindo do ano passado, um pouco, até em 2012 começou, aí sim você tendo tantos acadêmicos começando a usar a metodologia de etnografia, né? Então, hoje, a hora que você vai buscar em relação às teses, todas elas, algumas já estão baseadas, sim, na etnografia. Certo. Eu comecei a sentir o interesse por etnografia por volta de 2011. Foi quando mais ou menos eu me formei e, vamos dizer assim, as pessoas que me orientaram, né, já estavam caminhando dentro da etnografia no meio acadêmico, já estavam mais à frente. Chegou uma pergunta aqui, só um momentinho. Como determinar um número suficiente de informações e núcleos de coleta para obter um nível suficiente de informações para tomadas de decisões? Como determinar é uma boa pergunta. De novo, a gente volta no escopo, mas principalmente quanto de tempo eu tenho para fazer essa mineração, tá? Quanto de tempo eu tenho para entregar para o cliente. Então, os meus núcleos de conversação quanto mais amplo eu tiver, menor o resultado que eu vou ter, tá? Então, quanto mais nicho, quanto mais claro eu tiver as informações, aí sim eu vou conseguir ter uma alta penetração de informação. Respondi a pergunta? É porque cada caso é um caso, na verdade, não é? Isso, exatamente. Depende muito do seu objetivo e também do perfil do que você está analisando, né? Então, acho que uma pergunta meio vasta. Mais uma que chegou aqui. Com sua vasta experiência,
Há cases de sucesso dos quais você participou? Sim, sim. Muitos, assim, infelizmente a gente não pode citar os cases aqui, porque todos eles são baixo de informações confidenciais, tá? Mas eu posso dizer que a gente teve desde mercado infantil, mercado esportivo, mercado financeiro, e até alguns cases internacionais, devido à importância que o Brasil está ganhando em relação ao mercado internacional. E cada vez mais a gente vai ter a nossa participação vai ficar cada vez mais importante devido ao posicionamento dos brasileiros em relação às redes. Tá? A gente está sempre conectado, a gente não desliga, né? Então, com esse eterno movimento, a gente percebe esse crescimento, ao mesmo tempo, o ano passado, no próprio Social Analytics Summit, a gente percebeu como o mercado já está entendendo a importância da etnografia, já está começando a aplicar, mas eu reforço, etnografia não é monitoramento. Não entreguem monitoramento se você está prometendo uma etnografia. Tá? Na etnografia, eu tenho todo a base ferramental de monitoramento, no entanto, é feito artesanalmente. Tá, então qual seria a linha que delimita o monitoramento do método etnográfico? Como você definiria isso, as diferenciações? O monitoramento, ele está ali trazendo um macro cenário da marca, tá? Ele vem, ele me traz tudo que tem na marca. Eu vou pegar todas essas informações, eu vou pegar todo esse banco de dados e vou começar, assim, a minerar essas informações. Eu vou analisar e, a partir delas, eu vou começar a filtrar e aí, sim, conseguir encontrar os núcleos de influenciadores. Né? Então, a diferença é que o monitoramento te traz um diagnóstico. Fala assim, não, olha, sua marca hoje vive isso. Esse é o diagnóstico que o monitoramento vai te dar. Ele vai te dar o seu cenário. A etnografia vai te dar assim, olha, hoje a sua marca está respirando isso de insights. Ela quer clientes que quer uma Fanta diferente, quer clientes que não gosta da roupa que está usando agora. A etnografia vai te dar insights e DNA daquele seu consumidor. Né? Enquanto o monitoramento, ele te dá a visão macro da tua marca. Ele fala assim, bom, agora que eu vi como eu estou, o que eu faço? Então, são dois posicionamentos diferentes. Muito bem. Calma que tá chegando a pergunta aqui. Não, o pessoal apagou. Outra dúvida, nós estamos tendo alguns eventos internacionais e eu sinto assim que as pessoas em relação à Big Data têm muita preocupação em relação à privacidade. A exposição desses dados. Qual a sua opinião sobre isso? E se você acha que, de certa forma, existe uma violação ao utilizar, vamos dizer assim, as informações para fazer pesquisas com fins comerciais? Então, aí a gente está numa linha super tênue, né? Eu acho que vocês, em relação à privacidade, eu venho falando muito, tanto no iMasters, tanto no mundo de marketing, nos dois, eu venho sempre, porque privacidade é algo que me importa muito. Eu acredito, é uma linha muito tênue, tá, que a gente vive hoje. A gente vive hoje, eu até estava acabando de mandar um artigo pro iMasters essa semana, porque a partir do momento
tá? Que você deixou sua jornada comportamental diária, tá? E que você tem aí tudo aberto, tudo exposto. Quando você deixa aberto, é sua opção, tá? Então, o que é aberto é um campo livre. Só que, se eu vou fazer uma pesquisa e você está dentro do núcleo-chave de pesquisa, eu vou pedir sua autorização, tá? E só vou estar coparticipando da sua vida se você deixar, tá? Outro cenário é quando, a partir do momento que a gente também está vivendo, todas as nossas informações já quantificadas nessa massa toda de dados, né? Hoje você já tem startups que estão vendendo realmente assim, olha, você fala, não, eu sou usuário, assim é o meu perfil, eu sou skatista, assim, 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 essas são as minhas informações de compra, isso é o que eu gosto, e agora eu estou vendendo essas informações para as marcas que querem o meu perfil. Esse é um outro cenário. Outro cenário é onde que eu tenho fechado, onde aquele que é fechado, que decidiu ter o seu núcleo fechado, de novo, a gente pede autorização, se ele não quer, ok, não tem problema, encontramos outro. E o outro, e essa outra linha, dentro dessa mesma linha Twinway, é o fato, né, que você, dentro dessa avalanche de informação, poder realmente se encontrar e realmente filtrar todas essas informações. E quando a gente fala, entende, né, fala, não, mas estão violando a minha informação, a minha informação, mas ao mesmo tempo, quem foi que fez check-in na sua casa foi você, não fui eu. Né? Então, também aí fica sempre um alerta, e esse alerta eu venho fazendo sempre, tá? Do mesmo jeito que nós temos hackers do bem, nós temos crackers do mal, nós temos os dois lados da moeda sempre, gente. Então, assim, usem com moderação, usem com consciência, tá? Usar com consciência é saber aonde que eu estou me expondo, entender a importância da sua imagem dentro da rede e entender justamente, sim, uma das coisas que eu estava conversando com um parceiro de fora é que se não tiver, essa semana nós estamos para votar o Marco Civil, mas lá fora, se não tiver uma regulamentação de privacidade mundial, tá? Aí nós já estamos sofrendo ações de contra-inteligência. Isso o Snowden está provando para todo mundo em diversos momentos e acabou de provar mais uma vez no festival. Né? Então, quanto mais eu puder regularizar, mais eu vou ter a minha privacidade, de direito, porque, como o próprio Ronaldo Lemos comentou, e ele tem toda a razão de ser, é o fato de que, sem a privacidade, eu não tenho a minha liberdade de expressão, né? Então, são os dois lados que devem andar sempre juntos. Muito bem. Chegou uma pergunta agora aqui, meio que voltando ao que a gente começou a comentar no início, mas vou ser feita, né? Seria, então, a netnografia uma análise mais antropológica / psicológica dos usuários? Sim.
Sim, é justamente isso. A gente olha com o olhar do outro. A gente olha para entender o nosso próprio DNA. E se entender também. Ok. Outra pergunta que chegou agora é: e quando os documentos vazam, eles podem ser utilizados? Ficou meio vaga. No caso de vazamento de informações, eu acho que a pessoa quis dizer isso. Se os dados poderiam ser usados para análise. Não foi uma coisa espontânea. E teria, como dizer, autorização Tá, mas do assim, usuário. esses documentos foram vazados como, né? Tem toda a independente, vamos aí tratar de vazamento de informação como um todo, tá? A partir do momento que eu tenho esse leak, né, esse vazamento, ele significa que teve em algum lugar, eu tenho uma brecha de segurança, tá? Então, ou eu tive uma brecha no sistema de informação, ou seja no e-mail, seja em qualquer um deles, né? Então, mandei uma foto, não quis me expor, e depois você vê casos de exposição de foto e tudo isso, por quê? Né? Depois que você fez você enviou, você fez essa ação, você também tem o traqueamento dessa informação. Né? Então, a hora que você vê, o próprio Google começa a ter quase que um repositório diário de logs que estão ali. Né? Então, não só eles, os servidores, os cookies, todos eles vão tendo ali um backlog de tudo. Né? Então, por que ferramentas como o Snapchat são importantes? Né? Porque conseguem dar forças para um anonimato quando você precisa de um ativismo. Ao mesmo tempo, você consegue replicar, né, e consegue aí exponenciar ao máximo, e esse vazamento de informação, né, ele está sempre ali, passando por momentos em que nós precisamos de reverificação de dados, de reverificação de processos, né? Justamente, eu tenho uma conduta de ética dentro da empresa, eu tenho uma conduta de rede, eu tenho um código de rede, né? Então, qual é o meu posicionamento empresa em relação a isso? Né? Então, se realmente tem um vazamento de informação, o que eu devo fazer? Tá sobre contrato realmente, se o meu colaborador vaza essa informação confidencial, ele será punido sobre isso, ou não está. Tem muito do DNA empresarial e principalmente a informação sensível que nós estamos lidando. Chegou uma pergunta agora aqui. Quais fatores são mais levados em consideração em uma venda online? Aí a gente, em venda, principalmente aí, a gente está vendo, né, o DNA, o que ele consome, o que ele gosta. Então, eu acho que um bom exemplo de venda muito bem feito aí, primeiro como um Google Ads, né? Então, aí você começa a falar sobre sapato no seu e-mail, do seu Gmail, e logo, logo aparece um Netshoes, um Ads Aline para você, né? E depois disso, replica no Facebook Ads, e assim vai indo tanto de remarketing como as outras ferramentas de marketing de performance. Já no outro lado, a gente tem justamente
Eu falo que é o melhor exemplo, que é o One Click Buy do Kindle na Amazon, tá? Normalmente nós temos 4 cliques para compra, e no Kindle não. No Kindle você tá lá, você viu, você gostou, comprou e você não sentiu. Na verdade, você vai sentir na hora que vem a sua fatura do cartão. Então, o que leva à compra online vem muito de confiança do consumidor em relação ao meu canal, quem são os formadores de opinião que estão lá, quais são os conteúdos que eu estou consumindo em relação a isso, quais são, o que essa marca me traz, né? Não é só o fator compra, mas é o fator troca, o fator compartilhar, é o fator social da marca. Quanto que ela é social, quanto que ela está envolvida com o consumidor, quanto que ela está disposta a falar assim, não, tá, então vamos fazer um trade-off, um dia você vem aqui, a gente faz um bate-papo, você entende o meu mercado, eu entendo você, eu entendo o que você quer, e fazer essa moeda de troca. Então, a venda online, ela começa não só entendendo o DNA do consumidor, mas com ferramentas de alta performance, né, de marketing de alta performance, com remarketing, com todas elas, e aí tem um ciclo midiático que me ajuda a, sim, efetivar uma venda, tá? Que demora esse ciclo de venda, ele não é um ciclo de venda fácil, né? Ele é um ciclo que demora. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu ganhei confiança no produto, amanhã eu vou lá e compro de novo. Só que com ferramentas de meios de pagamento como o PagSeguro e as outras, todo mundo que tem um blog hoje pode ter uma loja de e-commerce. Tá? Com isso, eu tenho pessoas, eu realmente tenho lojas artesanais, e tenho núcleos regionais, e tenho pequenas e médias de venda online, contra grandes e contra internacionais que estão chegando por aqui, e aí a Alibaba, o Alibaba, e algumas outras, que estão mudando modelos de negócio. Tá? Então, o e-commerce hoje, a última previsão da Forrester que teve esse ano, a gente está falando, eu acho que 25 bi, ou um pouquinho mais, a previsão realmente é para aumentar. E cada vez mais a gente vai ter mais consciência de consumo online, como a gente faz esse processo como um todo, né? Falando em consumo, chegou uma pergunta aqui. Qual a diferença entre o perfil do consumidor online e offline? Quais os pontos assim que você consegue perceber de comportamento que seriam gritantes em ambos? Eu já não... Em primeiro, eu não dividiria esse consumidor mais, tá? Entre online e offline. Esse consumidor é um consumidor único. A diferença, sim, ele tem extensões. Quando eu falo em extensão, ele pode fazer uma compra no smartphone, ele pode fazer uma compra no iPad, ele faz a compra no desktop, no notebook, volta de novo. Ele é aquele consumidor que está ali consumindo mídia ao longo do dia, ele está disposto a aprender com Coursera e outras ferramentas. Ele é aquele que consome e quer conteúdo de qualidade. No entanto, algumas vezes ele não tem tempo e acaba divulgando na rede links com notícias de fontes não idôneas. Ele é um que hoje ele quer qualidade. Se ele não tem qualidade,
no atendimento, ele vai aí para o Reclame Aqui, do Reclame Aqui, ele vai para o PROCON, do PROCON, ele não consegue, ele vai na justiça, ele quer uma posição, né? Então, hoje o brasileiro, ele não está mais aceitando um atendimento de não qualidade. A resposta disso foi justamente a Anatel em relação às operadoras de celular, né? Então, agora, parte da gente entender essa nova regulamentação e aí sim verificar se eles estão também fazendo a parte deles. Mas esse consumidor hoje, ele está consciente não só no que ele compra, não só no que ele consome. Isso é uma parte da população, tá? Outra parte está começando a ser evangelizada na rede, está tendo seu primeiro smartphone, começa a entender o seu papel e começa a fazer as suas primeiras compras, começa a aumento em relação ao cartão de crédito, começa aí um pouco mais de inadimplência. Então, assim, a gente tem dois pilares de consumidores diferentes e que cada vez mais aí a gente está caminhando, né, para chegar e ter uma conversa maior e ter um equilíbrio maior de consumo. Mais uma pergunta. Pediram para detalhar como é o processo de etnografia, como o pesquisador deve proceder. Quais seriam as boas práticas? Retornando um pouco o que foi conversado no início, mas a gente tem que fazer as perguntas que o pessoal envia. De uma maneira simples, tá? Primeiro, aí para quem gosta de ferramenta, começa com o monitoramento, com o que eu tenho do monitoramento. Mas antes de tudo, tá? Antes de eu começar a ferramenta toda, primeiro eu preciso entender aonde que eu vou agir, eu preciso entender qual é o escopo da minha pesquisa. Depois disso, eu vou observar essas comunidades. A partir dessa observação, eu vou realmente fazer uma coleta, e aí sim, coleta bruta, coleta à mão, tá? Dos dados. Depois dessa coleta, eu vou analisar isso, codificar isso, e começo, sim, a fazer um relatório. Tá? Então, é um processo artesanal, é um processo, não é um processo ferramental, não tá fazendo monitoramento. A diferença é que um olhar de monitoramento olha a reputação. Eu olho, sim, reputação, mas eu olho todos os olhares dessa marca, né? Então, eu vejo consumo, eu vejo colaborador, eu vejo institucional, eu vejo problema de qualidade, eu vou por todos os ângulos para entender toda essa marca, entender o DNA dela, o que ela quer trazer, o que esses consumidores estão trazendo para ela. Né? Então, a primeira dica é realmente treine o olhar de vocês em relação a tendências. Né? Entenda o que é uma tendência, entenda o que é um hype que daqui a pouco passa. Tá? Aquela tendência começa naqueles que saíram fora da curva, são influenciadores, e um começou, o outro foi atrás, um outro influenciador foi atrás, da hora que você viu, tem uma... Aí tem uma... Um bubble up e o trickle down. Exatamente. Então, essa é a importância, né? Quando a gente tá vendo esses dois, mas é por aí. Né? É esse o caminho. Mais uma pergunta. Como a etnografia pode ser usada como geração de insights para redes sociais? Ela é usada
para a geração de insights. O foco dela é esse. O foco dela é entender, analisar, e esses insights estão ali, eles estão borburando na rede. Tá? Então, tem alguns que estão ali escancarados para todo mundo ver, e tem outros que você precisa entender todo o movimento, você precisa entender o porquê que essas pessoas estão falando isso, o que elas estão sentindo em relação a isso, e aí sim você chega e fala, olha, marca, tem isso daqui acontecendo, tem esse movimento acontecendo e tem um outro movimento acontecendo. Agora vai de você criar a tua estratégia para atender alguns desses movimentos. Alguns vão ter movimentos de relevância, outros vão ficar como insights para pesquisa mais tarde, voltar essa volta de pesquisa e desenvolvimento de novo para uma nova roda de campanha. Certo. E agora a última pergunta que chegou por aqui ela é bem grande. Em uma boa estratégia de pesquisa, como consolidar o grande volume de informação de um projeto no decorrer de sua execução? Qual a melhor maneira de monitorar e assegurar a qualidade de informação? Há ferramentas gratuitas para esse processo? Não. Bom, ferramentas gratuitas, a gente tem um search de cada uma das ferramentas, tá? Fora as ferramentas gratuitas de monitoramento, tá? Em relação à coleta, aí sim, a gente consegue entender o processo todo, né? Então, quando eu estou falando aí em coleta, gente, estou falando realmente em coletar tudo. Ou seja, eu tenho pastas de todas as redes possíveis, eu tenho lugares onde que eu vou ter só estatística, vou ter lugar onde que eu vou estar guardando só as imagens, eu vou ter lugar onde é que eu vou estar guardando só análise. Ou seja, para cada tipo de informação eu vou ter um tipo de coleta diferente. A importância disso é que com essa metodologia fica muito mais fácil, não só para a criação do relatório, mas também sim para entender todo o avanço da marca. Tá? Então, o ferramental eu consigo usar no que é gratuito, mas quando eu estou falando de marcas grandes, não dá para usar a ferramenta gratuita. Tá? Marcas grandes, realmente eu tenho que ir para pagas, aí sim eu tenho que ir para uma Radiant 6 para cima. Tá? Então, com isso, a importância é justamente você fazer a coleta de forma primordial, de forma muito consciente e tendo consciência de colocar tudo que está ali, né? E preservar todo esse histórico que está lá. Você não precisa entregar isso para o cliente, mas é algo que você tem, e se amanhã chega alguém para você, olha, não, aconteceu isso, tá. Pode falar onde é que tá, você consegue pegar e você consegue mostrar. Mas, de novo, tem um repositório de links, tem um repositório de tudo que você está fazendo. Uma dúvida, Tatiana. Para a formação de um profissional de etnografia, quais os campos do conhecimento que seriam necessários assim, que ele dominasse? Fora consumo, análise, quais os pontos você acha que seriam assim, altamente relevantes? Inteligência, né, com certeza inteligência competitiva é um diferencial. Em estatística, realmente, a gente não precisa, porque aí quem está cuidando de estatística é no lado todo de Big Data, né? Mas sim aquele que tem um olhar qualitativo, aquela pessoa que está sempre disposta a observar o outro, a entender o outro, a se colocar no lugar do outro, a fazer exercícios de reflexão e entender que
Se você acha que você tem um problema, na verdade, você olha a situação do outro e você vê que você não tem problema. É você treinar o olhar para o novo, né? Tá aberto e sem julgamento e sem realmente embarcar nessa viagem, porque cada uma delas é uma viagem diferente, né? E vai de você fazer esse trajeto legal e válido, né? E principalmente entender até onde ou como que eu quero, como será visto, qual a importância disso. Então, aí a formação vai muito do o que é curioso para você, o que você sente em relação a um grupo. Você está sempre na rede, você não está sempre na rede, você é uma pessoa mais reservada, você é uma pessoa que está ali, que consegue conversar com várias tribos. Um pouco desse comportamento é um pouco do comportamento que você também vai ter na rede, né? Então aí vai muito do seu DNA e o que você gosta de fazer também, tá? Porque não adianta uma pessoa que é altamente focada de uma maneira, mas ela não consegue olhar para o outro lado e falar, não, ok, eu acho que eu preciso olhar um pouquinho mais para esse lado, verificar do outro. Você precisa ser flexível, você precisa se adaptar. A realidade é uma realidade sem tempo, é uma realidade onde o tempo é escasso. Então, o que eu falo é justamente, se você tem no coração, se você realmente sempre teve o DNA de pesquisador, se você sempre teve a curiosidade do aprender, do conhecer o algo novo, de entender o outro, seja bem-vindo. Agora, se você entrar e julgar o outro, aí não é o seu lugar. Porque aqui a gente não está para julgar, aqui a gente está para aprender com o outro. Muito bem, estamos passando das 10 horas. Eu gostaria de agradecer a Tatiana pela disponibilidade de estar conosco aqui. E suas últimas palavras. Por favor, quais os cursos que você irá ministrar, qual a sua agenda? Então, eu acredito que tem um curso em Recife, né, que a gente está aí com o Kim Lab, um curso em Vitória. Em São Paulo ainda a gente não tem previsão de data, né? A gente está fazendo, nesse momento a gente tem um pouco a gente tem o curso de etnografia, mas também a gente está indo para um curso de social media surveillance, então a gente está caminhando aí os dois lados, né? Então, um lado eu vejo a etnografia, do outro lado eu vejo a importância da inteligência e da contra-inteligência, né? Na própria rede. Então, os cursos são, conforme a gente for fechando as datas, eu vou divulgar, mas o primeiro realmente é o do Kim Lab no Recife. Qual a data? Com a data a gente tem... Peraí. Deixa eu olhar deixa eu ir no site.
Então, a próxima data é em abril. Tá pertinho, então. E Então, por favor, depois você nos informa a data para a gente colocar junto ao vídeo. E eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, Tatiana. por aí que eu já te falo, eu já te passo o link também. Certo, muito bem. Isso é 7 a 11 de abril. Exatamente. Eu vou colocar aqui. No 7 e 11 de abril, aí no Recife. Então, os interessados podem procurar o curso da Tatiana e boa noite mais uma vez. Nós agradecemos a sua presença. Até a próxima. Pode falar. Eu também agradeço a presença de vocês, assim, foi ótimo. Tem a minha página no Facebook, né, que é a Tatiana Tosi. Tem o grupo de etnografia aí, que a gente é um grupo de etnografia mundial. E eu estou sempre online, né? Precisando, eu estou por aqui. Vamos conversar. Boa noite, até a próxima. E as Boa pessoas noite. que estão assistindo, próxima semana tem mais de volta com Júlio Moraes, para a alegria de todos. Bye, bye.